Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Game Session. Este é o retorno dos mais esperados. A rubrica deste canal que fala sobre os jogos que vêm aí, previews, e normalmente num espaço temporal ou no evento. E estes são então os mais esperados de um evento, um dos maiores, se não o maior evento de board games do mundo. E é a Essen, é isso, a Essen Spiel vai está aí quase a decorrer e por isso mesmo estes são os mais esperados de Essen Spiel 2025 e são jogos que vão sair pela primeira vez e vão ser postos de venda ao público pela primeira vez durante essa feira. Como normalmente vamos começar pelo jogo que é mais leve supostamente para o jogo mais pesado e vamos então começar. E o primeiro é o Tax the Rich. Um jogo para 3 a 6 jogadores, 14 ou mais anos de idade e dura entre 30 e 40 minutos. Este é um jogo de vazas, um trick taker, com várias twists. E começa logo o meu interesse pelo tema, o Tax the Rich. Portanto, é um jogo de cariz social e político, é isso mesmo. As cartas vão representar as várias classes sociais, desde a classe trabalhadora aos políticos, aos milionários e outros tipos de classe. E é um jogo onde tem vários twists, onde vão ser apostados os trunfos, isto é, vão ser fazer o bid, vão ser leiloado o tipo de carta que vai ser o trunfo e depois vai haver apostas de quanto é que é quantas vazas é que os jogadores vão fazer de acordo com os trunfos escolhidos. E existem outros mecanismos muito interessantes que fazem vários twists e isso junto com o tema, sem dúvida, é um jogo. Tax the Rich é um jogo que eu estou muito à espera. Eu estou nesta de jogos de vazas e este Tax the Rich, sem dúvida, é muito curioso para mim. E o próximo é o Bohemians, é isso. Este é um jogo de 1 a 4 jogadores, dura mais ou menos hora e meia, com 12 ou mais anos de idade e é um jogo da Portal Games. Este vai ser um deck builder com cartas multiusos e tem como tema sermos artistas no Paris do final do século XIX, princípio do século XX e sem dúvida já por aí é um tema muito interessante. E nós vamos então vamos usar uma espécie de tableau building com deck builder para adquirirmos novas cartas de forma a conseguirmos adquirir inspiração, musas e com isso adquirimos melhores obras, criamos mais, fazemos mais, uma espécie de uma vida cotidiana no Paris do dobrar do século XIX para o século XX, que sem dúvida com a arte, com cartas multiuso e deck builder são dois mecanismos que eu adoro, sem dúvida, chamam-me muita atenção e eu estou sempre preparado para este tipo de jogos que não é muito complexo e, sem dúvida, tem um tema muito interessante, o cotidiano de um artista em Paris do princípio do século XX. Por isso mesmo, Bohemians está na minha watchlist. E o próximo jogo é o Aquaria. Este é um jogo para 1 a 4 jogadores, para ser jogado mais ou menos em hora e meia, 2 horas, e é um jogo da Delicious Games. E porquê é que me chamou muita atenção? É porque é do designer Tomáš Holek. É isso, Tomáš Holek. Se talvez vocês tenham um nome também presente, porque é um nome que em 2024 fez todo o furor. Não só lançou 1 nem 2, mas 3 jogos que foram super hits. E por acaso eles estão aqui, alguns deles. Galileo Galilei, também o Tea Garden e também o Seti. Por isso mesmo estes 3 jogos as pessoas ficaram completamente... E na cima são jogos diferentes em termos de mecanismo e eu quero ver como é que este Aquaria é. Parece-me que é um jogo mais simples. E aqui é um jogo de tableau building onde nós vamos adquirir cartas
para o aquário. Vamos adquirir cartas para o aquário, vamos alimentar os peixes do nosso aquário, vamos cuidar do aquário. Portanto, uma espécie de table building de peixes no aquário, mas claro está que o Thomas Hollek, sem dúvida, traz este tema que parece ser um tema banal. Não é que haja, na verdade, algum neste momento que faça este tipo de tema de uma criação de um aquário, mas é sem dúvida muito interessante, mesmo porque é este designer a fazê-lo. E a mim parece-me, sem dúvida, pelo menos algo que eu quero ver a ser jogado, e por isso mesmo está aqui na minha watchlist de Essen 2025, este aquário. E o próximo é o Ember Heart. É isto. Este é um jogo da editora Mind Clash. É um jogo para 2 a 4 jogadores e dura entre hora e hora e meia a ser jogado. E uma das razões mesmo porque ele está aqui na minha watchlist é porque é da editora Mind Clash. A Mind Clash tem-nos habituado a jogos excelentes, desde o Tricarion ao Anachrony, e este supostamente é um jogo mais leve que esses. E eu estou super curioso como é que este jogo vai ser, porque promete ser um jogo médio leve. E aqui vai ser um worker placement com um tema de fantasia, o que eu também gosto bastante. Worker placement, fantasia. E aqui vamos então recrutar heróis, ou então resgatar dragões, para então fazer as explorações por os vários locais e fazer várias descobertas, fazer exploração para adquirir artefatos, ir em aventuras. Portanto, é um jogo que também a arte é muito boa, é do Andrew Bosley, portanto logo aí também é super interessante, e por isso mesmo não só a editora é excelente, como este Ember Heart diz-me que parece ser um jogo que eu gosto em termos de worker placement, que eu gosto de jogos de worker placement muito, e que a Mind Clash nunca nos tem deixado de ficar mal, e por isso mesmo quero ver como é que é um jogo deles médio, em vez de ser médio pesado, médio leve. Portanto, este Ember Heart está na minha watchlist de Essen 2025. E o próximo é o Ronin. Este é um jogo para 1 a 5 jogadores, logo por aí fica logo na minha watchlist. É um jogo que dura hora, 2 horas, e é um jogo da Queen Games e do Emanuel Ornella. Este designer tem jogos muito interessantes, como o Okanavan, como o Pioneers, e este Ronin tem um tema que eu gosto bastante, e é um jogo onde vamos ser Ronins, isto é, samurais sem mestre, e o objetivo é irmos de cidade em cidade do Japão, fazendo missões, adquirindo vários tipos de artefatos, fazendo várias coisas para ganharmos influência pelo Japão e conseguimos nós sobrepassar este título de Ronin, sermos nós talvez até um mestre. Portanto, parece muito interessante. Eu gosto deste tema, gosto desta parte de fazer missões, sendo ele um worker placement. Portanto, worker placement gosto bastante, e por isso mesmo, com o tema, com o designer, com o estilo de worker placement, com o tipo de worker placement, e para dar para 5 jogadores, porque eu gosto de jogos que deem para 5 jogadores euros com algum peso, com 5 jogadores não são muito fáceis de adquirir, e portanto eu sou super curioso com este Ronin da Queen Games. Já está na minha watchlist e muito possivelmente a minha wishlist de Essen 2025. E o próximo jogo é o Covenant. É isso mesmo, este é um original da Devir e o grande aposta da Devir para Essen 2025. É um jogo para 1 a 4 jogadores e dura hora e meia, 2 horas a jogar. E sem dúvida é um jogo bastante curioso, logo pela razão de que o designer dele é o Jorge Milan, que é o designer de super hits como o Bitok, como o Bamboo, como o Man Nefer, como o Sabika. Portanto, 4 grandes jogos e Covenant é mais um. E adicionando a isso, é um jogo sobre anões. Aí está.
um jogo sobre fantasia e como uns anões muito ao estilo de Moria, os anões de Moria do Lord of the Rings, porque aqui vamos ser então clãs de anões, muito fantasia, que vão ter que reconstruir a sua moradia debaixo da montanha, muito ao género dos anões de Moria, e vamos utilizar os nossos recursos, os nossos trabalhadores, porque isto é um worker placement, mais um jogo de worker placement, e os nossos tools, as nossas ferramentas para reconstruir, descobrir, explorar outros lados, e também vai haver a parte de derrotar os vários inimigos, trolls, orcs, goblins que vão surgir aqui para evitar que a nossa civilização volte outra vez. Portanto, Covenant, grande designer, um tema que eu gosto bastante, um worker placement que também adoro. Sem dúvida, este é um dos jogos que mais tenho interesse, apesar de ser pesado, mas se calhar deve ter o mesmo nível do Bitoku. Portanto, estou muito curioso com este Covenant da David. E o próximo jogo é o Tabai. O Tabai é um jogo da Board and Dice na sua série de Ancient Civilizations, e é um jogo do David Turczi, por isso mesmo também uma das razões porque está aqui. E outra razão é porque é o seguimento espiritual, se possa dizer, do Minos, que também gostei bastante. Por isso, este trabalho tem várias coisas que me chamou a atenção. É um jogo para 1 a 4 jogadores e dura entre 2 a 3 horas e é pesadinho. Portanto, é um jogo bem pesado para as pessoas que gostam deste tipo de jogos pesados. É um worker placement onde nós vamos construir a cidade de Tebas durante a idade, ou final da Idade do Bronze, ou durante a Idade do Bronze. Vamos construir Tebas, vamos melhorá-la, vamos fazer as suas... fazer crescer em termos comerciais, em termos sociais, vamos rezar aos deuses. Portanto, é um jogo civilizacional, city builder de uma civilização antiga, de uma cidade antiga, com vários mecanismos, quase uma salada de pontos, e do David Turczi, que sem dúvida é um grande designer. Por isso mesmo, eu gosto de jogos pesados, este sem dúvida é pesado, este sem dúvida tem a minha visão, mesmo porque é exatamente isso. Board and Dice, Série T e David Turczi, e um tema muito ao meu gosto. Este Tabai está na minha watchlist de Essen 2025. E o próximo jogo e último, na verdade, desta lista é o Ada's Dream. É um jogo para 1 a 4 jogadores e dura mais ou menos 2 a 3 horas também de jogo. Portanto, também é um jogo pesado e, segundo a BGG, até mais pesado do que o Tabai. Mas o tema em si é um tema que eu gosto bastante, e é exatamente o tema da Ada Lovelace, a primeira programadora de máquina, e neste caso foi a programadora que programou a máquina de estados de Babbage. Portanto, sem dúvida, eu sou engenheiro informático e sem dúvida é um tema que a mim me chama muita atenção. E, na verdade, vai ser um engine building de dados com Rondel para simular mecanismos mecânicos para fazer a programação. Vamos programar, literalmente, vários tipos de mecanismos para ganhar pontos. Não deixa de ser €1, mas o tema que está por trás, os mecanismos desde a alocação de dados, a Rondel, que é um tipo de mecanismo que eu gosto muito, e o tema de Ada Lovelace é sem dúvida algo que me chamou muito a atenção. É algo que eu gosto muito e por isso mesmo, apesar de ser um jogo bem pesado, está na minha watchlist. Este Ada's Dream. E pronto! Foram estes os jogos que eu mais espero, os mais esperados de Essen 2025. A maior convenção, o maior encontro, o maior festa de jogos de tabuleiro do mundo, em Essen, na Alemanha. Por isso mesmo,
Se vão a essa Endspiel deste ano, ótimo, excelente. Fico muito contente. Infelizmente eu não vou poder ver, ou não vou para lá estar, mas estou muito curioso com estes jogos que acabei de vos falar e talvez vocês também fiquem super curiosos e se forem lá até os consigam adquirir. E vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.